Bom dia, pessoal. Vamos ver aqui um ponto que parece que alguns ficaram com dificuldade quando a gente lida com as raízes, a operação de radiciação. É quando se trata da raiz com índice par ou da raiz com índice ímpar. Parece que alguns ficaram com dificuldade nisso aí. É muito fácil. Você deve olhar sempre se o seu índice é par ou ímpar antes de começar a calcular a sua raiz. Quem é o índice? O índice é este número que fica aqui identificando que tipo de raiz você tem. A gente viu que quando não tem ninguém é porque este índice é 2, a raiz é quadrada. Então nós temos que estar atento que tipo de índice nós temos, pares ou ímpares. Quando o meu índice for par, o radicano deve ser positivo. Quem é o radicano? O radicano é o número que aparece dentro da raiz. Que número que vai aparecer dentro da raiz? O número do qual você quer calcular a raiz. Então aqui deverá ser sempre um número positivo. Por exemplo, 25, 100, 81. Quando o índice for par, se acontecer o seu radicano ser negativo, você dirá, essa raiz ela não existe nos números quadrados. Este ezinho invertido é o sinal de existe. Se a gente cortar, ele é o não existe. Então não existe a raiz quarta de menos 2. Por quê? Porque o índice foi par. Uma noção disso foi mostrada no outro vídeo e eu já comentei, certo? Então não farei aqui para que este vídeo não fique longo e repetitivo. Porém, se o meu índice for ímpar, como raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, o meu radicano, novamente, quem é o radicano? O número que aparece aqui dentro da raiz. Este número pode ser qualquer, positivo ou negativo. Então, eu posso ter a raiz quinta de menos 7, a raiz cúbica de menos 27, ou eu posso ter a raiz quinta do 7 positivo, ou raiz cúbica do 27 positivo. Quer dizer, se meu índice for ímpar, eu não tenho preocupação. A raiz existirá nos números reais. Vamos ver alguns aqui, resolver algumas. Aqui eu tenho raiz quadrada de número negativo. A raiz quadrada é o quê? Índice par. Então essa raiz ela não existe nos números reais. E quem são os números reais? Por enquanto, qualquer número que você conhecer. Raiz quadrada de 64. O índice é par e o número é positivo. Então essa raiz ela existe e eu vou calcular. Quem será, né? Quem será? Quem conhece bem a tabuada sabe que é 8. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Por que 8 ao quadrado? Porque minha raiz é quadrada. Não esqueça que a radiciação é o inverso da potenciação. Raiz quadrada está ligado a elevar ao quadrado. Observe aqui, raiz quarta, uma raiz de índice par.
de um número negativo, índice par para de raiz com índice par de números negativos não existem nos números reais. Já aqui embaixo eu tenho raiz quarta de 81. O número 81 é um número natural que corresponde ao inteiro mais 81. Ou seja, eu posso considerar que é o mesmo número. Eu posso ocultar o sinal de mais. Então, eu tenho uma raiz de índice par de número positivo. Então, existe. Vou lá calcular. Quem será essa raiz? Aquele número que é elevado à quarta vai dar 81. Né? Aquele número que é elevado à quarta vai dar 81. E aí eu vou fazer minhas tentativas. E vou descobrir que este número é o número 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então veja que para você resolver as radiciações, você precisa estar afiado com as potenciações. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 9, 81. Aqui embaixo, raiz quinta do número 32. Raiz de índice ímpar pode ser para números positivos ou negativos. Aqui não é um sinal de menos não, viu? A tinta, a caneta manchou quando encostei. Então tem uma raiz ímpar para número positivo. Tudo bem, raiz de índice ímpar pode ser para qualquer número. Eu vou fazer minha tentativa e descobrir que é o 2 à quinta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tá? Aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, temos aqui raiz quinta e 32 é 2. Aqui eu tenho uma raiz de índice ímpar para número negativo. Tudo bem. Quando o índice é ímpar, o radicando pode ser positivo ou negativo. Bem, a raiz de 32, você já sabe quem é. Como o radicando é negativo, aqui será negativo. Vamos ver esse cálculo? Eu quero aquele número que é elevado à quinta vai dar menos 32. Então veja que eu vou precisar de 5 números iguais em que o resultado é negativo. Então eu vou fazer um joguinho de sinais, né? E aí eu tenho que conhecer as regrinhas. Se eu olhar aqui, se todo mundo for mais, o jogo de sinal vai dar mais. Mais com mais é mais, mais com mais é mais, mais com mais é mais, mais com mais é mais. Então não pode ser sinal de mais. Então só pode ser sinal de menos, já que na potência todos os números são iguais. Então não vai ter um positivo e outro negativo. Na potência todos os números são iguais. Então eu não vou ter no cálculo da potência um número positivo e outro negativo aqui na conta. Ou é tudo positivo ou tudo negativo. Se fosse tudo positivo, o jogo de sinais dava mais. Então só pode ser tudo negativo. Menos com menos é mais. E mais com menos é menos. E menos com menos é mais. E mais com menos é menos. Vou repetir para aqueles que são esquecidos. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos.
E qual o número que dá 32? O 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. É esse mesmo cálculo que está aqui. Então, não esqueça mais. Raízes com índice par só existirão nos números reais, que são todos os números que vocês conhecem até aqui, quando o radicando é positivo. Se o radicando for negativo, a raiz não existirá. Se a sua raiz tiver índice ímpar, o seu radicando pode ser qualquer número, positivo ou negativo, ou até mesmo o zero.